Você já se perguntou por que alguns homens parecem destinados ao sucesso enquanto outros passam a vida só assistindo de fora? Não é sorte, não é genética. E definitivamente não é porque eles tiveram tudo fácil. É porque existem sinais claros, comportamentos, atitudes e mentalidades que mostram quem vai chegar no topo e quem vai ficar pelo caminho. Hoje eu vou te mostrar 8 sinais reveladores, segundo Napoleon Hill, que indicam que você está no caminho certo para se tornar um homem de sucesso. E vou te falar logo. Esse vídeo não é para quem quer ouvir historinha confortável. Isso aqui é para quem quer acordar para a realidade e encarar o próprio potencial sem desculpas. Vamos ser honestos. A maioria dos caras que você conhece vai passar a vida no piloto automático. Trabalhar só para pagar conta, reclamar do chefe, se distrair com rede social e, no final do dia, dormir com a sensação de que algo está faltando. Mas tem um grupo pequeno, muito pequeno, de homens que um dia acorda e percebe: eu não nasci para ser medíocre. Esse é o chamado. E se você está assistindo a esse vídeo até aqui, é bem possível que você já tenha ouvido esse chamado dentro de você. O primeiro sinal de que você está no caminho do sucesso vem logo daí. Clareza de propósito. Um homem de sucesso sabe para onde está indo. Ele não precisa ter todas as respostas, não precisa saber cada passo do caminho, mas ele tem uma direção. Clareza de propósito não é ter um mapa perfeito, é ter uma bússola interna que aponta: para lá que eu vou. Napoleon Hill fala que o desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista. Sem ele, você vira presa fácil das distrações e das opiniões dos outros. O homem que vai longe não acorda todo dia perguntando o que vai fazer da vida. Ele já decidiu. Ele só precisa descobrir como. Então, primeira pergunta para você. Você sabe o que quer? Porque se não souber, o mundo vai decidir por você. Fome de aprender. O segundo sinal é quase invisível para quem está de fora, mas é um dos mais poderosos. Um homem de sucesso tem fome de aprender. Não importa se ele está no topo ou começando, do zero. Ele está sempre buscando conhecimento. E não tô falando de só fazer faculdade ou curso. Tô falando de ler livro, ouvir podcast, observar os erros, estudar as vitórias e aprender com cada conversa. Ele não tem medo de admitir que não sabe. Pelo contrário, ele corre atrás do que não sabe. Esse cara entende que a mente é como um músculo. Se você não exercita, atrofia. Quem para de aprender, começa a morrer por dentro. Então, olha para sua rotina. Quanto do seu dia é investido em crescer e quanto é jogado fora em distração? O sucesso começa quando você para de querer parecer esperto e começa a querer ser esperto. Autodisciplina brutal. Aqui o papo fica sério, porque nenhum dos outros sinais serve para nada se você não tiver autodisciplina. Napoleon Hill era claro sobre isso. Desejo sem disciplina vira frustração. Autodisciplina não é glamour. É você acordar cedo quando não tem vontade. É estudar, quando queria estar jogando. É dizer não para prazer imediato para dizer sim para o futuro que você quer. O homem que vai ter sucesso não vive refém de motivação. Ele age porque precisa, não porque está no clima. Ele manda em si mesmo, porque sabe que se não fizer isso, o mundo vai mandar. Quer um teste rápido? Veja quantas promessas você já fez para si mesmo e não cumpriu. A distância entre quem você é e quem você quer ser se mede em promessas quebradas. Autodisciplina brutal é a cola que mantém tudo de pé. Esses 3 primeiros sinais são o alicerce. Sem clareza, fome de aprender e disciplina, você não vai longe. Mas isso ainda é só o começo. Porque a partir daqui o jogo fica mais duro. Agora vem a parte em que o caminho começa a cobrar o preço. Onde os desafios aparecem e você descobre se realmente tem o que é preciso para continuar. Vou te mostrar os sinais que se revelam no campo de batalha, quando as coisas apertam, quando o mundo diz não, quando os outros desistem e só sobra você. E aí, pronto para entrar na parte onde os homens são separados dos meninos? Até aqui, falamos de clareza, fome de aprender e disciplina. 3 pilares que armam você para o jogo. Mas agora vem a parte que pega quase todo mundo de surpresa. O processo. Porque ter um propósito bonito
Ler livros e manter uma rotina organizada são coisas que muita gente até consegue por um tempo. O problema aparece quando a vida começa a bater, e ela vai bater. E é aí que o segundo grupo de sinais aparece, sinais que só quem está disposto a pagar o preço vai desenvolver. Capacidade de suportar rejeição e fracasso. Um homem comum encara a rejeição como o fim do mundo. Ele toma um não e acha que isso define quem ele é. Um homem destinado ao sucesso, ao contrário, entende que fracasso não é um obstáculo, é um teste. Ele sabe que cada derrota carrega um aprendizado e que sem passar por essas dores, ele nunca vai estar pronto para o próximo nível. Napoleon Hill entrevistou dezenas de homens bem-sucedidos na época, Edison, Ford e Carnegie, e todos tinham isso em comum. Fracassaram publicamente, perderam dinheiro, foram ridicularizados. O que os separava dos outros era que eles voltavam para o jogo. Então pergunte-se agora: qual foi a última vez que você tentou algo grande e fracassou? Se não consegue lembrar, talvez esteja jogando pequeno demais. Persistência além da média persistência. Não é continuar só quando tá fácil. Persistência real é continuar quando tudo desmorona, quando ninguém acredita mais, quando até você começa a duvidar. Napoleon Hill diz que persistência é o elo entre o desejo e sua realização. Sem ela, seu sonho morre antes mesmo de ganhar forma. Um homem persistente é praticamente um louco controlado. Ele não para, mesmo sangrando, mesmo sem aplauso, mesmo com as portas fechando na cara dele. Enquanto os outros desistem no primeiro, segundo ou terceiro tombo, ele vai pro quarto, quinto, 10º tombo, até derrubar a parede. Agora eu te pergunto, em que área da sua vida você parou cedo demais? O que você teria conquistado se não tivesse desistido? 6. Mentalidade de dono e responsabilidade extrema. Aqui entramos num terreno que incomoda muita gente. Responsabilidade extrema. O homem que vai longe não terceiriza a culpa. Ele entende que a vida dele é responsabilidade dele, não do governo, não dos pais, não do chefe, não da namorada. Mentalidade de dono significa que você age como se fosse o CEO da sua própria vida. Se algo dá errado, você não procura desculpa. Você procura solução. E isso não quer dizer viver carregando o mundo nas costas, mas sim recusar a postura de vítima. Sabe o cara que sempre tem uma explicação pronta para justificar por quê a vida não anda? Esse cara nunca chega no topo. Quem chega são os caras que olham no espelho e falam: tá ruim, eu vou resolver. 7. Habilidade de influenciar e inspirar outros. Por último, nesse bloco, vem um sinal que muita gente subestima: a capacidade de inspirar. Um homem de sucesso não sobe sozinho. Ele aprende a influenciar, a liderar, a fazer os outros acreditarem nele. Napoleon Hill falava muito sobre o mastermind, o poder da mente coletiva. Nenhum grande projeto foi feito isoladamente. Homens que vão longe sabem formar alianças, conectar pessoas, unir talentos e puxar o melhor dos outros. Não confunda isso com ser popular ou ter muitos amigos. Estamos falando de liderança de verdade, aquela que não precisa de grito nem de status. É a capacidade de ganhar respeito com ação, consistência e exemplo. Então pensa aí, você é alguém que inspira quem está perto de você? Ou você ainda está esperando ser o cara antes de começar a influenciar? Agora você começa a entender por que o sucesso é reservado para poucos. Ele não é só um prêmio para quem se esforça um pouquinho. Ele é um campo de batalha. Um lugar onde só os que suportam dor, rejeição e cobrança continuam andando. Mas tem um detalhe. Nada disso funciona se faltar o último ingrediente, o 8º sinal. O que costura todos os outros e transforma esforço em conquista. Prepare-se, porque a partir daqui a conversa fica ainda mais íntima. E a decisão de cruzar a linha final vai ser só sua. Chegamos na parte final. Até aqui falamos de clareza, aprendizado, disciplina, persistência, capacidade de lidar com fracasso, responsabilidade extrema e influência. Você já percebeu que o sucesso não é sorte, é guerra.
Mas tem algo que amarra tudo isso. Algo que separa não só os homens comuns dos homens extraordinários, mas também os homens bem-sucedidos dos que deixam um legado. Esse é o 8º sinal, e ele está no coração. A fé inabalável em si mesmo, Napoleon Hill chamou isso de fé inabalável. Não confunda com arrogância. Não é achar que você é o melhor, que sabe tudo, que não precisa de ninguém. É acreditar que, aconteça o que acontecer, você vai encontrar um caminho. Essa fé não vem de frases motivacionais ou de likes no Instagram. Ela nasce no dia a dia, nas pequenas vitórias acumuladas, nos momentos em que você olha no espelho e sabe, eu fiz o que tinha que ser feito. É o combustível que mantém você em pé quando ninguém mais acredita, quando até sua família começa a duvidar, quando os amigos desaparecem e o mundo ri da sua cara. Um homem que desenvolve essa fé é praticamente imparável, porque ele para de buscar permissão, para de precisar de aprovação e começa a andar no próprio ritmo, com a própria voz. Claro, fé inabalável não nasce do nada. Ela é construída. E como você faz isso? Honrando compromissos consigo mesmo. Cada promessa cumprida, por menor que seja, fortalece sua confiança. Prometeu acordar cedo? Cumpra. Prometeu estudar? Cumpra. Cada quebra de palavra com você mesmo é um tijolo arrancado da base da sua autoconfiança, buscando progresso, não perfeição. Homens confiantes entendem que a jornada é longa. Eles não esperam ser perfeitos, eles esperam melhorar. Essa mentalidade reduz a pressão e aumenta a consistência, cercando-se de pessoas que jogam para cima. Sim, a fé vem de dentro, mas o ambiente importa. Quem anda só com gente derrotista, medrosa e negativa, acaba contaminado. Quem anda com gente que pensa grande, cresce por osmose, enfrentando o medo de frente. O que você evita te domina. O que você enfrenta, você conquista. Homens de fé inabalável não fogem do desconforto, eles mergulham nele. Porque sem isso nada funciona, sem fé em si mesmo, clareza vira dúvida, aprendizado vira procrastinação, disciplina vira rigidez estéril, persistência vira teimosia burra, influência vira manipulação barata. Com fé, cada uma dessas peças se encaixa e o quebra-cabeça do sucesso começa a fazer sentido. Você não precisa esperar se sentir pronto. Você vai, mesmo com medo, mesmo sem certeza. Essa é a diferença entre o homem que sonha e o homem que realiza. Então, agora a pergunta não é mais se você tem potencial, é o que você vai fazer com isso. Esses 8 sinais não são uma loteria genética. São hábitos, atitudes e escolhas que você pode começar a desenvolver hoje. Sim, vai doer. Sim, vai custar noites de sono, amigos que vão embora, momentos de dúvida. Mas a alternativa, uma vida comum, medíocre, esquecida no meio da multidão, custa muito mais. Não espere mais. Escolha um desses sinais e comece a agir hoje. Pequeno, consistente e determinado, porque o sucesso não espera ninguém, e o tempo que você perde pensando é o tempo que outro cara tá usando para avançar. Você chegou até aqui porque algo dentro de você quer mais. Quer crescer, quer romper o ciclo, quer provar para si mesmo que nasceu para algo maior. E eu vou ser direto. Você pode. Mas ninguém vai fazer isso por você. Nem eu, nem seus pais, nem seus amigos. O jogo tá nas suas mãos. Você decide se esses sinais vão ser só palavras num vídeo ou o início da mudança mais importante da sua vida. Se curtiu esse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. E lembra, o sucesso não vem para quem espera, ele vem para quem levanta e faz.